Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Você pode estar acompanhando também, o pessoal da projeção consegue colocar para a gente? Gênesis 15. Bem facinho, né? O começo da Bíblia, facinho de encontrar, né? Gênesis 15 diz assim a palavra de Deus: Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar. Pai, fala conosco através da tua palavra. Dá-nos um coração inclinado a te ouvir, e que teu Espírito Santo nos dê poder e capacidade para cumprir com o teu propósito. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, é interessante entendermos um pouco o contexto dessa história. No capítulo 14, Abrão, ainda não tinha sido mudado o seu nome, ainda não era o pai das nações, mas Abrão tinha vindo de uma grande vitória. A palavra fala que 5 reis tinham se levantado contra 4 reis, dos quais Sodoma, onde estava Ló, o sobrinho de Abrão. E esses 5 reis, eles venceram aquele povo e levaram todo o povo cativo com seus bens, inclusive Ló, que era o sobrinho de Abraão. Mas Deus deu vitória. Abrão, juntamente com outros 318 homens valentes, foi e venceu aqueles reis e trouxe novamente o seu sobrinho a salvo para a sua casa. Só que é interessante que após essa vitória, no versículo 15, Deus inicia abençoando Abrão. Deus diz: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Olha só que coisa maravilhosa. Abraão tinha vindo de uma grande vitória, uma vitória militar, né? Deus tinha dado a ele uma vitória sobre um povo que tinha mais poder, mas quando ele chega, e Deus abençoa mais ainda Abraão. Deus diz que vai lhe dar uma grande recompensa e que ele era seu escudo. Mas sabe o que é interessante? Abraão estava cheio de tristeza. A resposta de Abraão deixa que ele tinha uma tristeza e uma incerteza quanto ao futuro, porque Abraão ainda não tinha filhos. Abraão não tinha ainda
uma promessa de Deus de um filho. Deus havia dado para ele uma promessa de que faria dele uma grande nação, mas até então Abraão ainda não tinha recebido a promessa de que teria um filho. E Abraão está triste, ele cria na promessa de Deus de que faria dele uma grande nação, mas Abraão ainda não estava compreendendo o plano todo. E ele estava triste porque, se ele não tivesse um filho, quem herdaria tudo seria um dos seus servos, que havia nascido na sua casa, né? Que ali fala que era Eliezer, o Damasceno. Então Abraão diz mais ou menos o seguinte para Deus: Senhor, tá legal, isso é muito bom, mas de que adianta eu receber tudo isso se eu vou ter que deixar para uma outra pessoa que não é meu descendente? Vou ter que deixar para um servo meu. Então Abraão tem uma certa tristeza no seu coração, né? E diante disso, pela primeira vez, Deus revela a Abraão que ele iria ter um filho gerado por ele. Como eu disse, até então Deus havia dito que faria dele uma grande nação e que através dele todas as nações da terra seriam benditas. Mas agora Deus dá um passo a mais e fala: olha, Abraão, não vai ser Eliezer que vai herdar as promessas que eu estou te dando. Não vai ser Eliezer que herdará essa terra abençoada que eu te prometo, mas vai ser alguém gerado de ti mesmo, né? E essa então é a primeira vez que ele recebe essa promessa. No versículos 4 e 5 diz: esse, ou seja, Eliezer, não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Então Deus traz uma nova revelação, que ele teria um filho, e desse filho ele iria gerar uma grande nação incontável, que não poderia ser mensurada, tamanho a posteridade que Deus tinha preparado para Abraão. Mas querido, o que nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos aprender com este fato que aconteceu na vida de Abraão? A primeira coisa, Abraão creu e isso lhe foi atribuído por justiça. Esse texto, queridos, né, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça, é uma das declarações mais claras na Bíblia sobre a justificação pela fé. Um conceito que é tão importante no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Muitas pessoas acham que é só no Novo Testamento que fala sobre a justificação pela fé, né? Mas aqui já começa falando. Deus começa revelando que nós somos justificados pela fé. Deus recompensou Abraão porque ele creu na palavra de Deus. Entenda isso. Por que Deus abençoou Abraão? Porque Abraão creu na palavra de Deus. O pecado da humanidade foi a desconfiar da promessa de Deus. Deus havia dito uma palavra para Adão e para Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão se assim procederem. E eles não confiaram. Aqui nós vemos o contrário. Nós vemos Abraão crendo em Deus e por isso ele foi recompensado. É um texto tão importante que Paulo vai falar sobre isso em Romanos 4. Ele usa esse trecho da palavra de Deus para mostrar que Abraão creu e isso lhe foi atribuído por justiça. Mas queridos, a fé de Abraão não foi uma fé abstrata ou filosófica. Nós precisamos entender isso. Aliás, dizem que o povo brasileiro é um povo de muita fé, né? Mas usando aqui a letra dos cantores, lá me falha o nome agora da banda, né? Só não se sabe fé em quê. É um povo que vive da fé, mas não se sabe fé em quê. Porque muitas vezes as pessoas têm uma fé abstrata, uma fé filosófica, uma fé que não traz resultados práticos para a sua vida. E não é essa fé que a Bíblia nos diz. A palavra nos mostra que a fé de Abraão era ativa, era concreta e sólida. E Abraão viveu por essa fé, se moveu por essa fé, construiu a sua vida sobre essa fé. Então não foi uma fé, eu creio que Deus existe, mas isso não afeta a minha segunda-feira, somente o meu domingo. Né? A nossa fé tem que ser vivida todos os dias. Não somente neste tempo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias. E onde estivermos. Porque Abraão creu, ele saiu de Ur dos Caldeus, que é o atual Iraque, aos 75 anos de idade, quando a maioria já pensa em pendurar as chuteiras, né? Agora não é mais tempo de aventuras. Agora eu vou viver tranquilo, vou me aposentar, vou curtir os meus netos, né? Que Abraão não tinha, né? Aliás. Mas aos 75 anos ele sai
de Ur dos Caldeus, que era o Iraque, vai para Canaã, que é o atual Israel, que era uma viagem de aproximadamente 1.700 quilômetros, mas com muitos perigos. Queridos, 1.700 quilômetros é muita distância até hoje para nós. Você vai, se fizer de carro, você vai levar uns 2 dias aproximadamente. Imagina a pé, levando tudo que você tem. Imagina os perigos que Abraão correu, porque não era seguro como é hoje. Hoje a gente pega um avião e rapidamente está do outro lado do país, em algumas poucas horas, né, com segurança. Mas naquela época era algo extremamente perigoso, difícil. Abraão estava num lugar seguro, estava à terra que ele pertencia, estava cercado pelos seus parentes, seus amigos, e como nós vemos aqui no capítulo anterior, Abraão teve que socorrer o seu sobrinho. Ló passou por uma situação de perigo, então o perigo era real, mas ainda assim Abraão obedeceu a Deus. Na sua velhice, ele sai e vai para um lugar que ele nem sabia onde era, mas porque ele creu, ele saiu da sua zona de conforto e obedeceu a ordem de Deus, um Deus que até então era desconhecido para ele. Abraão ainda não conhecia quem era Deus, Deus estava se revelando. De repente uma voz aparece para ele e diz: Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão ainda não conhecia Deus, mas Deus pouco a pouco, pela sua graça, vai se revelando a Abraão. Mas Abraão creu, e isso lhe foi atribuído por justiça. Não é à toa que Abraão é chamado de pai de todos os que creem. Romanos 4,11 diz assim, que Abraão é o pai de todos aqueles que creem, né? Por isso nós somos também descendentes de Abraão, não descendentes de DNA, de carne e sangue, mas descendentes pela fé, né? Ainda me lembro daquela musiquinha que a gente cantava quando era criança: Pai Abraão tem muitos filhos, né? E era uma verdadeira ginástica gospel, né? Mas é uma verdade, é uma musiquinha simples, mas que fala de uma grande verdade. Abraão creu, e porque ele creu, nós estamos aqui hoje também. Entende? Como um homem escolhido por Deus, iniciou toda uma história, e hoje, se estamos aqui, foi porque Abraão creu. Do mesmo modo, queridos, hoje nós vivemos por fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: o justo viverá pela fé. O que significa isso? Cristo, ele morreu na cruz pelo perdão de nossos pecados. E esse é o evangelho que liberta e que salva. Cristo morreu naquela cruz e por essa fé nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que diz João 3,16. Ou seja, porque Cristo Jesus se entregou naquela cruz, nós somos salvos. E como participamos dessa salvação, dessa nova vida? Através da fé. Pela fé somos justificados, pela fé somos salvos, pela fé fazemos parte dessa realidade. Não somos justificados pelas obras, mas pela fé no Cristo que foi morto, mas ressuscitou. E queridos, assim como Abraão, a nossa fé não é uma fé abstrata, não é uma fé filosófica, mas é uma fé prática, viva, porque por essa fé vivemos, nos movemos e conduzimos nossa vida. Se não tem sido assim na sua vida, então tem algo muito errado. Porque cremos em Cristo Jesus, colocamos as nossas vidas nas mãos dele. Ele é nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Ele é quem nos diz como devemos viver. Nossa fé não é religiosidade e ritos, mas é um estilo de vida onde somos totalmente controlados pelo Espírito Santo. É ou não é? Se não é, está na hora de você revisar a sua vida e seu cristianismo. Está na hora de revisar a sua fé. A nossa fé, queridos, não pode ser somente um ritual que participamos aos domingos, mas tem que ser no nosso trabalho, na nossa casa, na fila do banco. Acho que fila de banco quase ninguém pega mais, né? Na fila do mercado, que essa continua, né, bem e saudável, né? Onde estivermos, a nossa fé tem que estar presente. Ela tem que fazer parte de cada centímetro do nosso ser, de cada parte do nosso respirar. Pela fé devemos obedecer a Deus de forma irrestrita. Você consegue confiar inteiramente sua vida a Deus? Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a chave da minha vida, aqui está a direção da minha vida, para que o Senhor me leve aonde o Senhor quiser. Vai haver momentos que eu não vou entender, vai haver momentos que eu vou querer te perguntar, te questionar,
mas eu decido crer, mesmo quando eu não compreender. Juliano creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Posso falar o mesmo para você? Para você? Você pode colocar isso na sua vida? Eu criei, e isso foi atribuído por justiça, porque nós vivemos pela fé. Você crê? Amém. Em segundo lugar, Deus fez uma aliança com Abraão. No versículo 7, Deus promete novamente dar aquela terra por herança a Abraão. Capítulo 12, Deus diz que daria a ele uma terra por herança. Agora no capítulo 15, ele faz algo mais, promete a terra e um filho que seria gerado por ele, né? Ele diz: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas é interessante que Abraão pede a Deus um sinal de que aquela promessa era fidedigna. Ele pede de Deus um sinal. Às vezes nós precisamos fazer isso também, né? Às vezes somos fracos na fé e precisamos de pedir de Deus, assim como foi, né, com tantos servos e servas do Senhor que pediram de Deus direção, pediram de Deus o sinal, e pela sua graça Deus concede o sinal. Então nos versículos 8 em diante, Deus faz uma aliança com Abraão, faz um pacto com Abraão. Ele manda Abraão trazer uma novilha, uma cabra e um cordeiro de 3 anos cada, além de uma rolinha e um pombinho. E o que ele faz? Ele parte aqueles animais ao meio, né, e coloca uma metade para cá e outra metade para lá, né? Ele faz isso, atendendo à ordem de Deus. Ao pôr do sol, a palavra fala que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades. Queridos, olha que cena interessante. A palavra fala que ao final da tarde, ao pôr do sol, densas trevas tomaram conta daquele lugar, porque não tinha iluminação pública naquela época. Aquilo era um breu total. Devia ser um céu lindo de se ver, né? Sem poluição luminosa, né? Mas era uma densa treva. E de repente Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, passando por entre aquele sacrifício. O que significa isso, queridos? No Antigo Oriente, era muito comum os reis fazerem pactos, aliança. Olha, eu não te ataco, você não me ataca, beleza? E nós vamos ser amiguinhos. E se algum de nós for atacado, um socorre o outro. Então era muito comum os reis fazerem pactos para se fortalecerem e se preservarem de outros ataques, né? E o que os reis faziam? Faziam esse ritual. Pegavam um animal, cortavam ele ao meio, colocavam entre as partes, colocavam uma parte de um lado e uma parte do outro e passavam por entre as metades, simbolizando que se algum dos lados quebrasse aquela aliança, assim como aqueles animais foram partidos ao meio, a mesma coisa aconteceria com a parte transgressora da aliança. Então era um pacto muito sério. O que significava? Olha, se algum de nós quebrar esse pacto, vai sofrer as consequências da quebra dessa aliança, né? E é interessante que a palavra fala então que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou por entre aquelas metades, simbolizando a presença do próprio Deus. Ou seja, Deus estava se comprometendo com Abraão. Abraão, eu me comprometo, eu estou fazendo um pacto contigo, do qual eu não vou deixar de cumprir o que eu estou prometendo agora. Ele estava fazendo um trato com Abraão, para que Abraão tivesse paz. E Deus mostra a Abraão que ele mesmo era o penhor, a garantia de que a promessa de que ele herdaria aquela terra e teria um filho era fidedigna e real. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, eu sou o fiador. Quem vai fazer aluguel, quem vai fazer contrato de aluguel, né? Eu moro de aluguel também, e sabe que uma das partes importantes é ter um fiador, né? Aí o que o fiador está falando? Ó, se o Juliano não pagar, eu pago. O que Deus está fazendo? Ele está sendo fiador, ele está sendo penhor. O que é o penhor? Sabe quando você vai lá e refinancia o teu carro, e aí coloca o teu carro como garantia? Você pega um empréstimo, mas o teu carro está como garantia. Se você não pagar, a empresa vai lá e toma o teu carro, né? Então Deus ele está falando, Abraão, eu sou a certeza. Pelo meu poder e a minha palavra, eu me comprometo com o que estou dizendo. Queridos, Deus não é um Deus de dúvidas. Deus não é um Deus inconstante, que uma hora diz uma coisa e daqui a pouco está dizendo outra. Nós somos assim. Nós mudamos de opinião. Muitas vezes parecemos uma metamorfose ambulante, né? Mas Deus não, Ele é imutável. Quando Ele diz, Ele cumpre. De fato, a herança de Abraão se tornou incontável como as estrelas do céu.
Deus cumpriu a sua promessa. E nós somos agora os herdeiros de Abraão. Nós fazemos parte dessa promessa. Você já entende? Você consegue compreender isso? Que é uma promessa feita há mais de 4.000 anos atrás. É uma realidade agora. E de fato, quem pode contar o povo de Deus? É imenso. Em Cristo Jesus também, Deus faz uma nova aliança, uma aliança conosco. E Jesus na cruz é o sacrifício que garante a aliança de Deus conosco. Na cruz, Cristo é o sacrifício, mas também é a garantia da promessa que nos foi dada. E no lugar de animais, Ele se entregou a si mesmo como um sacrifício em nosso lugar naquela cruz. Queridos, o que nós precisamos entender é que nós merecíamos aquela cruz, porque o pecado foi nosso. Nós somos os transgressores da aliança que Deus fez com Abraão. Nós merecemos o sacrifício, sermos sacrificados. O destino daqueles animais, do texto que nós lemos, né? Contudo, Jesus, Ele pagou o preço do nosso perdão em nosso lugar. Ele se faz o sacrifício, Ele se faz maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Entende o que Cristo está fazendo? Assim como Deus fez um pacto com Abraão e usou um sacrifício para trazer a convicção no coração de Abraão, a certeza, assim também Cristo é o sacrifício que se entregou naquela cruz para que nós tenhamos o perdão. Além disso, Jesus disse que seu sangue derramado na cruz é o penhor da nossa salvação. Mateus, capítulo 26, versículo 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. É por causa do sangue de Jesus que temos a certeza da salvação e da vida eterna, porque Ele é o penhor. Como eu posso ter certeza da salvação? Eu tenho porque Cristo pagou o preço e Ele não volta atrás na sua promessa. Ele é o fiador, Ele é o penhor. Ele diz: confia em mim. Tinha um ditado que dizia antigamente, né? Que um fio de barba valia mais que a assinatura, né? Infelizmente hoje já não é tão realidade. Infelizmente. O crente tem que ser assim. Nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Porque o que passar disso provém do maligno, né? Nós temos que ser pessoas de palavra. Mas, querido, muitas vezes, por causa das nossas dúvidas, porque titubeamos, às vezes achamos que Deus age assim também. Que Jesus fica brincando de vivo ou morto, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Nós podemos ter paz, porque Cristo pagou o preço. Ele é a certeza da nossa salvação. É por causa de Jesus que a nossa fé não é vã. 1 Coríntios 15, 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Mas aí Paulo depois conclui: porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Portanto, a nossa fé não é vã. Porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está à direita de Deus Pai, a nossa fé não é vã. Porque Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, podemos crer no perdão, na salvação e na vida eterna. Deus não brinca, queridos, com a sua palavra. Jesus não estava fazendo um teatrinho para a gente ter um motivo para celebrar a Páscoa. Mas Jesus estava ali transformando as nossas vidas. Uma realidade espiritual e cósmica estava acontecendo naquela cruz. Ele é o penhor. Ele é a garantia da aliança que nos dá salvação e nova vida em Cristo. Não é porque nós somos bons. Não é porque somos bons meninos. Não é porque, agimos bem e no final do ano nós vamos ganhar um presente de Papai Noel. Como se a salvação fosse isso. A salvação não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Porque Ele cumpriu, eu posso crer. Se dependesse de mim, miserável homem que sou. Mas é porque não depende de mim. Depende de Cristo. E eu posso confiar, receber o perdão que Ele nos dá gratuitamente. Você crê com todo o seu ser que ao confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele te dá salvação e vida eterna? Ixi, que amém fraquinho. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus por isso. Finalmente, queridos, Deus cumpre a sua promessa. Nesse texto nós vemos que Deus fez uma promessa a Abraão, que daria a ele um filho. Lembre-se, Abraão tinha ali nessa época entre 75 e 85 anos, não sabemos exatamente. Mas levou ali de 25 a 15 anos para que essa promessa se cumprisse.
Não foi da noite para o dia. Nós somos tão apressados, né? Às vezes não aguentamos uma semana de oração. Não aguentamos uma semana de oração e já estamos pressionando Deus. E aí, Deus, esqueceu de mim? Ô Deus, lembra de mim aí, né? Nosso coração muito inquieto, né? Mas o que nós vemos é que Deus de fato cumpriu a promessa que Ele fez a Abraão. E deu um filho. E desse filho gerou uma grande nação. E é por causa dessa promessa que eu e você estamos aqui nessa noite. Tanto em Israel, a nação escolhida, quanto na igreja, o povo escolhido, Deus cumpriu a sua promessa. Primeiramente com Israel. E agora nós somos o novo Israel. Não mais de sangue, mas pelo sangue. Não mais de nosso sangue, como herdeiros diretos de Abraão, mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus, nação escolhida. Nós somos o novo Israel de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, quem? Vocês, nós, né? Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. E Pedro aqui foi bastante redundante, que é para não ficar dúvida. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa. Ele nos comprou pelo preço do sangue de Cristo naquela cruz. Eu gosto muito de pensar na cena do boi, quando ele é marcado com o ferro ali e fogo, fica aquela marca, dói, mas fica marcado que aquele boi tem uma propriedade. Nós somos marcados no nosso coração pelo sangue de Cristo Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, e isso é a nossa paz quanto à salvação. Mas Deus também mostrou a Abraão que haveria obstáculos e lutas, não seria um mar de rosas. Que pena, né, queridos? Podia ser, né? Mas a vida não é um mar de rosas, né? A palavra nos mostra nos versículos 13 e 14 que Deus prediz o sofrimento que a nação de Israel iria passar. Os 400 anos de escravidão que Israel enfrentou no Egito. Mas é interessante que Deus também revela que castigaria o Egito e que seu povo sairia de lá com muitas riquezas. Isso de fato aconteceu. O povo passou pela escravidão, cerca de 430 anos de escravidão. Aí Deus levantou Moisés. Moisés foi lá e disse para Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir. E Faraó: nananina, não vou deixar. E aí o que Deus faz? Manda uma praga, 2 pragas, 3 pragas, até que chega a 10ª praga. Ali Deus humilha o Faraó, que se achava um Deus vivo, né? Que se achava um Deus entre os homens, né? E Deus mostra que Ele é o verdadeiro Deus. E de fato Deus cumpriu, porque quando a nação de Israel saiu do Egito, eles saíram com riquezas. Olha que coisa louca, queridos. A palavra de Deus diz que era para eles pedirem bens, ouro, para os egípcios. Se você tivesse, alguém chegasse, me dá o teu anel aí, não fosse com uma arma na sua cabeça, né? Mas de boa espontânea vontade, você tiraria e daria? Se alguém falasse, me dá todas as suas riquezas aí, você daria? Mas foi isso que aconteceu. Porque quando Deus manda, queridos, todos têm que obedecer. E o povo saiu com riquezas, como Deus havia prometido a Abraão. Jesus também nos fez uma promessa. Em João 14:2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Você sabe o que Deus está nos preparando? Queridos, eu vou na frente de vocês, mas eu vou preparar as camas, vou preparar a mesa, vou deixar tudo pronto, para que vocês possam também vir para onde eu estou indo. Na casa de meu pai há muitas camas, há muitas beliches. Eu me lembro dos acampamentos, quando a gente dormia em beliche, colchão, juntava aquele mundaréu de gente e nunca faltava espaço, né? Assim também é a casa de Deus. Há muitas moradas. Eu estou indo preparar para vocês um lugar. A nossa vida, queridos, não é isenta de lutas, mas é Cristo quem nos garante a vitória. Assim como Deus prometeu a Abraão e suas promessas se cumpriram, podemos confiar que a promessa de Cristo é verdadeira. Assim como Deus prometeu para Abraão tanto tempo atrás e se cumpriu, podemos crer também na promessa de Cristo Jesus, feita há cerca de 2000 anos atrás, que se cumprirá. Ele virá para nos buscar.
Ele virá para buscar o seu povo. Ele virá para buscar as virgens preparadas, que têm o óleo sobrando. Ele virá para aqueles que gastaram os seus dias servindo a Deus. Ele virá para aqueles que se entregaram a Ele completamente. Apesar das lutas e aflições, podemos esperar com alegria e expectativa, porque Ele virá para nos buscar. Jesus disse em João 16,33, né? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa é a nossa paz. Nós vamos ter aflições, vamos ter luta enquanto aguardamos, mas Ele venceu o mundo, e o que Ele nos garante é que, se confiarmos nele, venceremos também. Apocalipse 22:20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você crê que Jesus virá, queridos? Amém. Porque Ele vai vir, independente de você crer ou não, Ele virá. Melhor será se você crer. A palavra diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Todos estes morreram na fé, e vai falar dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão creu. O máximo que ele viu da promessa foi Isaac. Abraão não conseguiu contemplar o que hoje nós contemplamos, mas pela fé ele contemplou, pela fé ele olhou, e pela fé ele obteve a promessa de Deus. Pela fé Abraão creu, embora não tenha contemplado o cumprimento da promessa com os próprios olhos. Também pela fé nós podemos crer na promessa da volta de Cristo. Querido, eu já falei isso aqui algum dia, vou falar de novo. Talvez Cristo volte amanhã, talvez volte ao final deste culto, talvez não dê nem tempo de terminar. Talvez volte daqui a 50 anos, 100 anos, eu não sei. E talvez volte essa noite para você. Para aqueles que recebem o chamado, ouvem a trombeta e vão bater um papo com o Pai Celeste para o resto da eternidade, Jesus já voltou. Eu não sei quando Cristo vai voltar para você e nem para mim. Mas Ele vai voltar. Essa é uma verdade. E por isso, nós podemos crer na promessa. Você que consegue confiar inteiramente a sua vida a Jesus? É um exercício diário. Senhor, eis aqui minha vida. Conduza-me, direciona-me, toma conta de todo o meu ser. Eu sei que amanhã o meu ego vai querer combater, o meu eu vai querer falar mais alto, mas eu quero entregar a minha vida a Ti, porque o Senhor tem o melhor. Você crê com todo o seu ser que ao confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele te dá salvação e vida eterna? Amém? Amém, queridos, porque isso é uma verdade. Isso é uma verdade, não é um conto, não é uma historinha, mas é uma realidade. Você crê que Jesus virá para buscar sua igreja e levar para o lar celeste? Amém. Quando Jesus vier, você vai ficar feliz? Eu não, eu vou subir feliz. Não vou ficar não. Nós vamos subir felizes para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante. Queridos, eu não posso terminar essa palavra sem perder a oportunidade. Eu não conheço a vida de cada um aqui, conheço alguns. Alguns eu sei que já estão na caminhada, mas talvez você ainda nunca fez essa decisão com Cristo para seguir Cristo Jesus. Talvez você ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida a Ele. Talvez você até tenha simpatizado, mas ainda tem relutado em entregar a sua vida nas mãos dele. Ou talvez você já fez isso, mas ainda tem sofrido com a falta de fé. Não tem conseguido entregar a sua fé, o seu coração verdadeiramente a Ele. E às vezes fica duvidando, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Ou ainda, diante das lutas da vida, diante das circunstâncias, do tempo que passa, parece que Jesus está demorando. E o diabo vem com aquela dúvida no coração. Será que Jesus vai voltar? Será que vale a pena? Eu posso te dizer que sim, porque o mesmo Deus que cumpriu a promessa na vida de Abraão é o Deus que fez a promessa de que enviaria seu filho e enviou. E o mesmo Deus, Cristo Jesus, nos prometeu que voltará para buscar aqueles que são seus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, talvez haja pessoas aqui no nosso meio
que ainda não fizeram um compromisso contigo. Mas a tua palavra foi muito clara nessa noite. Essa promessa é para aqueles que creem, é para aqueles que se entregam, é para aqueles que não duvidam, mas confiam de todo o coração. Pai, se há alguém em nosso meio que nessa noite quer se entregar a Ti, receba essa vida, Pai querido, na Tua presença, esse coração que se derrama na Tua presença, Pai querido. O Senhor é que sonda os corações, o Senhor é que sabe a vida de cada um, Pai querido. O Senhor é quem sabe. Talvez, Pai, aquele que está nos acompanhando, talvez pela internet agora nesse instante também, entendeu essa mensagem, quer se entregar a Ti. Visita essa vida, Pai, que nos ouve também através da internet, que quer receber Cristo Jesus em sua vida. Entra neste coração, Pai querido, transforma essa vida, gerando fé salvífica, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que cura, a fé que nos transforma em filhos do Deus vivo. Pai, traz salvação a essa casa, a esta vida, Pai. Renova, faz tudo novo, Pai querido. Em nome de Cristo Jesus, sela este coração com o Espírito Santo, para que o dia que o Senhor vier, estejamos todos prontos e preparados para subir. Pai, se há irmãos e irmãs na fé que têm passado por um momento de fraqueza espiritual, e o inimigo quer gerar dúvida no coração, dizendo que eles não podem, que eles não merecem, que o Senhor não os ama, Pai querido, que o Senhor derrube essa mentira no nome de Jesus e gere fé genuína no coração dessa pessoa, que ela possa entender que o Senhor a ama, que o Senhor a guarda, que o Senhor a protege. Apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama, Pai querido, e te louvamos por isso. Não é por nosso merecimento, mas é pelo amor de Cristo Jesus, pela graça de Cristo que nos foi oferecida na cruz. E Pai, se há alguém aqui que por causa dos dias que se passam, das lutas, tem até mesmo começado a duvidar da volta de Cristo, gera novamente fé neste coração, Pai, para que esta pessoa possa crer, ó Pai, e entender que o Senhor é o Deus que cumpre as suas palavras, por mais que possa parecer que demora. Tudo acontece no seu tempo, Pai, e no dia que o Senhor já reservou, o Senhor Jesus virá para buscar aqueles que creem em Ti. E aqueles que creem, diz amém e amém, no nome de Jesus.